Boa noite para todas, todos, todes que estão aqui participando deste evento. Agradecendo mais uma vez a Rita pelo convite para estar aqui com vocês nessa etapa, que é sempre tão apreensiva, né? É aquele primeiro momento, assim, que a pessoa toma uma decisão, né? Agora vou fazer um processo seletivo, seja para mestrado, seja para doutorado, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Daqui a pouco tem muita gente que já está há algum tempo, né, longe também da universidade. Então, será que eu consigo? Será que eu posso? Então, eu gostaria inicialmente, né, de desejar uma boa sorte para todos que estão aqui. Desde já estou torcendo pela aprovação de vocês nos programas que vocês tiverem interesse. Então, eu sempre inicio, né, essa conversa, seja nos cursos anteriores que eu trabalhava com escrita acadêmica, ou seja agora na escrita de memorial, sempre com uma recomendação que é muito importante, que é leiam os editais, tá? Porque o que eu vou fazer agora é falar com vocês sobre memorial, mas assim, não existe um modelo, tá? Eu vou trazer algumas ideias para vocês a partir de escritos que já existem, mas assim, não existe assim aquele modelo que todo mundo vai seguir e vai fazer exatamente igual. Porque de todos os documentos que são solicitados num processo para programas de pós-graduação, o memorial, ele é o texto mais livre, né? Ele pode ter algumas regras, né? Mas assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o que precisa conter nesse material, obviamente, né? Mas assim, não é a ideia de que todo mundo faça um texto muito parecido ou praticamente igual. Justamente porque é um texto muito pessoal. E cada um de vocês carrega uma história, carrega uma trajetória, traz a sua vida, né, para apresentar para essa banca que vai avaliar. Então, nesse sentido que a gente diz que é o texto, né, o documento mais livre que vocês vão produzir dentro dos processos seletivos, tá? Então, sempre inicio, né, trazendo para vocês de onde vem essa palavra, né, o memorial, a memória, né, que vem do latim memoriale, né, relativo à memória, que faz lembrar, memorável, né, e quando a gente está falando, né, com relação a adjetivos, mas também como um substantivo, podemos pensar em uma obra literária que relata fatos históricos, uma petição em que há referência a um pedido anterior, um livrinho de lembranças, um apontamento. Então, memorial é tudo isso. É tudo que vocês trazem na memória, né? E se a gente for pensar em processo seletivo, falar sobre essa trajetória que vocês carregam e que estão apresentando, então, nesse momento, né, para uma banca que vai fazer uma avaliação desse texto que foi produzido, que foi escrito. Então, o que é um memorial? Né? Um memorial é um texto acadêmico que apresenta as informações de um currículo vitae, né, um currículo de vida, mas de uma forma discursiva, tá? Já vou mostrar para vocês um modelinho, tá? Então, trata-se de um texto narrativo, descritivo, escrito em primeira pessoa do singular. Quem é o sujeito desse texto? São vocês, né? Vocês vão escrever eu, vocês vão usar pronomes pessoais relativos à primeira pessoa. Eu sou, meu nome, minha trajetória,
minha história, tá? Então, é sempre uma dúvida, porque geralmente, né, em textos acadêmicos, existe uma orientação que a gente escreva em terceira pessoa ou que a gente escreva de uma forma impessoal. E o memorial não, ele é um texto muito pessoal e que vocês vão utilizar a primeira pessoa e vocês vão narrar e descrever a trajetória de vocês neste documento. Então, aqui eu sempre trago, né, essa ideia comparativa, né, dentro da pergunta o que é um memorial, e eu disse, né, anteriormente ali que era um currículo vitae narrativo. Então, para vocês terem uma ideia, né, das informações que constam e da forma como a gente escreve esse texto narrativo descritivo. Então, aqui no lado esquerdo, né, nós temos todas as informações ali, todas as informações do meu currículo, né? O meu nome, minha data de nascimento, minha cidade, meu e-mail, a minha formação, porque, enfim, né, é isso que importa, né, para a gente ingressar num programa de pós-graduação. E as minhas experiências profissionais. Então, ali eu vou contando as escolas que eu trabalhei, as universidades que eu trabalhei e qual é o meu vínculo atual, né? Então, sempre num currículo é dessa forma super objetiva, né? Informação, né? Registro, informação. De que forma eu transformo tudo isso num texto narrativo descritivo, né? Então, começo ali falando em primeira pessoa. Me chamo, meu nome é fulano de tal, Lilian Ramos, no meu caso, né? Nasci em um distrito da cidade de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul, a 40 quilômetros da capital Porto Alegre. Vejam que tem muito mais informação aqui do que tinha ali no currículo, né? Nas informações objetivas, né? Eu já estou dando uma outra cara para esse texto. Eu já estou trazendo outras informações que o currículo não tinha apresentado, né? Só dizia ali que eu nasci em Gravataí, Rio Grande do Sul. Vocês não sabiam que esse lugar ficava a 40 quilômetros de Porto Alegre. Então, são informações que eu vou trazendo. E ali, a segunda parte, então, é a parte da minha trajetória. Então, ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano de 97, no curso de Letras, bacharelado, ênfase português e espanhol, pois tinha como objetivo atuar como tradutora nesse par de línguas. Tá? No entanto, né, aí a gente vai usando esses conectores, né, o pois, o no entanto. Como pode ser percebido nas minhas experiências profissionais, acabei por atuar na área da educação, como professora de língua espanhola, o que sempre me trouxe muita alegria e satisfação. O que tem aqui? Eu estou trazendo sentimentos, né? Isso não estava ali naquela parte informativa do currículo, né? Mas aqui nesse texto está. Então, eu ingressei pensando em seguir determinada profissão, mas mudei lá no meio do caminho, né? E trago essas informações, né? Que ao me tornar professora, me trouxe muita alegria e satisfação. Então, eu posso ir trazendo essas informações. Aliás, eu devo trazer essas informações. Minhas experiências foram na área da educação básica, ensino fundamental e médio, bem como na educação superior, nas áreas de secretariado executivo, hotelaria, turismo e letras. Atualmente, na URGS, sou responsável pelas disciplinas de literatura e cultura hispano-americana, tradução espanhol-português e também ofereço uma disciplina eletiva, aberta a toda a comunidade interna da universidade e externa também, porque há vagas via extensão, que é a disciplina de literatura afro-latino-americana, derivada das minhas pesquisas sobre autoria negra na América Latina. Vejam
o quanto mais de informações eu tenho nesse lado, né? Na parte do memorial, que na parte do currículo, né? Então, o memorial, ele nos permite trazer mais informações, trazer opiniões, e aí a gente vai usando esses conectores. No entanto, porém, dessa forma, né? E aí a gente vai explicando a nossa trajetória. Então, só aqui vocês conseguem ver que temos praticamente as mesmas informações, no entanto, o memorial é muito mais descritivo, né? Lembrem-se que a gente falou lá no início que o memorial é um texto narrativo descritivo. Eu estou contando uma história, estou contando a história da minha trajetória, da minha experiência, estou descrevendo também, né, algumas informações que são relevantes, porque a banca do programa de pós-graduação, ela quer saber isso, né? Quais são as tuas experiências e a tua trajetória de vida, mas sempre relacionada à tua formação, né? Então, o que a tua graduação, né, te ajudou a construir essa tua trajetória de vida? Então, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala que o memorial é esse currículo narrativo descritivo, é basicamente nesses dois exemplos que a gente consegue ter essa ideia. E aí a gente vai para aquela pergunta assim, né, o que não é um memorial, tá? O memorial descritivo, formativo, o que ele não é? Ele não é apenas uma narrativa de acontecimentos, mas ele é um texto reflexivo sobre esses acontecimentos. Vocês não vão só contar a história de vida de vocês, vocês vão fazer reflexões sobre essa trajetória de vocês. Lembram? Quando eu volto aqui e digo, a minha intenção era ser tradutora, mas aí eu acabei indo para outro lado, isso me trouxe muita alegria e satisfação. Isso é uma reflexão que a gente faz quando a gente vai escrever esse texto, tá? Então, opiniões e reflexões devem aparecer no memorial de vocês. Nesse sentido, podemos dizer que o exercício da escrita autobiográfica, que é isso que vocês estão fazendo, né? O memorial é uma escrita autobiográfica. Vocês estão escrevendo sobre vocês mesmos. É uma tarefa que exige, além do registro da própria trajetória profissional, que cada autor reflita a respeito do que viveu. O que nem sempre é prazeroso e habitual, né, gente? A gente sabe que existem muitas histórias de vida, muitas trajetórias, e isso faz também a gente ter que voltar, né, e repensar tudo isso, né? Por que eu estou aqui hoje escrevendo esse memorial? Né? Então a gente volta no nosso passado e reflete sobre tudo isso, né? Mobilizando conhecimentos, saberes, crenças, emoções e o estabelecimento de relações não necessariamente percebidas até então. Quando se diz, né, que essas relações não necessariamente foram percebidas até então, provavelmente no exercício de vocês escreverem o memorial de vocês, vocês vão relembrar, né, vai vir na memória de vocês muitas histórias, muitos fatos, e que talvez vocês tenham percepções que vocês não tenham tido até então. Porque a gente sabe, né, que o nosso processo de vida é um eterno repensar daquilo que a gente foi, daquilo que a gente é e daquilo que a gente quer ser, né? Pensando no nosso futuro. Então, tudo isso é para dizer que quando vocês escreverem o memorial de vocês, provavelmente vocês vão ter muitas surpresas, né? A partir dessa reflexão que vocês vão fazer na escrita desse documento. Bom, quando que a gente produz, então, um memorial, esse tipo de documento, né? O memorial, ele é apresentado em concursos
para ingresso e promoção na carreira docente e em exames de seleção ou de qualificação. Né? No caso de vocês, é um processo seletivo. Vocês estão postulando uma vaga em programas de pós-graduação. O que eu quero dizer com isso? E por isso que eu volto naquela afirmação anterior. Não existe um modelo único para memorial, porque tudo vai depender do que vocês pretendem, né? Então, por exemplo, quando professores, né, estão dentro da universidade fazendo a sua promoção docente, eles escrevem um memorial. Quando a gente quer entrar no processo seletivo, a gente escreve um memorial que é diferente daquele de promoção da carreira docente. Um memorial de qualificação, ele é diferente desses outros dois. Então, é isso que eu quero dizer. Cada um vai ter o seu objetivo. No caso de vocês, é para um processo seletivo para programa de pós-graduação. É um recorte muito bem feito, né? E que vocês têm que focar isso. Todo o tempo que vocês estiverem escrevendo a trajetória de vida de vocês, vocês têm que pensar em quem vai ser o leitor de vocês. E o leitor é uma banca de seleção que quer saber a vida, a trajetória e a pesquisa de vocês. Porque toda essa trajetória vai culminar na ideia. Bom, por que eu estou aqui? Por que eu estou escrevendo esse texto? Quais foram todos os passos que eu segui para chegar aqui nessa pesquisa que eu estou apresentando para essa banca de processo seletivo. O memorial, então, permite aos leitores perceberem o conjunto de atividades desenvolvidas e, principalmente, as impressões do autor. O autor são vocês, sobre essas atividades, evidenciando seu amadurecimento profissional. Então, o leitor, a banca, quer ver como vocês estão escrevendo essa trajetória e como vocês estão refletindo sobre essa trajetória. Assim sendo, o exercício de produção de memoriais é uma plataforma de lançamento à reflexão sobre si mesmo e um dispositivo privilegiado para a compreensão do processo de formação pessoal e profissional. Não dá para a gente só contar a nossa história de vida, né? A gente tem que fazer a relação com a nossa formação profissional, a nossa graduação. Dentro da graduação, qual foi a área que eu me especializei? Por quê? Né? Por que eu fui para um lado e não fui para o outro? Como eu descrevi lá inicialmente, né? Que a minha intenção era ser uma coisa, no fim eu acabei sendo outra. E enfim, as coisas foram acontecendo. Mas então, de que maneira vocês conseguem colocar todas essas informações nesse texto? Bom, elementos essenciais em um memorial. Já falei isso, vou falar de novo e provavelmente eu repito mais umas 2, 3 vezes, ainda nesta conversa. Analisem as especificidades do edital. Cada um de vocês aqui está pleiteando uma vaga em um programa de pós-graduação da URGS, acredito, né, que todos estejam interessados na universidade pública, é porque a gente sabe que pagar um mestrado ou um doutorado é uma coisa assim que está completamente fora, né, valores altíssimos, e nessa situação econômica péssima que a gente está vivendo, não é algo tranquilo e fácil de se fazer. Então, vocês precisam ler, imprimam o edital, rabisquem o edital, risquem, destaquem com aquela canetinha amarela. Se não conseguirem imprimir e tiverem um PDF, tentem fazer isso, né? Também destacar, para não ter nenhum problema, porque os editais,
eles são muito descritivos, né? Todos os elementos ali constam ali, uns elementos para seleção. E eu depois vou mostrar para vocês a parte, né, do edital do PPG em Letras, que fala sobre o memorial, que daqui a pouco é diferente do edital da FACED, daqui a pouco é diferente do edital da História, daqui a pouco é diferente do edital da Sociologia, né? Então, é preciso que cada um de vocês analise as especificidades do edital do curso que vocês vão pleitear uma vaga. Eu só falei aqui, né, cursos de humanas, mas eu sei que está circulando um abaixo-assinado, né, aqui na universidade, para que todos os programas de pós-graduação da universidade ofertem vagas de ações afirmativas. Não são todos, infelizmente, ainda, né, não são todos os programas que oferecem, mas esperamos que logo possamos contar com essas vagas, né, em todos os cursos, principalmente de exatas, né, que às vezes são um pouco mais fechados para essas questões, né? Enfim. A pessoa que se candidata, então, né, a uma vaga em programas de pós-graduação. Então, o que é importante constar ali? Né? Que a pessoa comente sobre a sua fase de formação, e aí cada um de vocês vai ter vai ter elementos, porque quem se candidata ao mestrado, então, passou pela graduação, né? E aí vai falar sobre essa sua fase de formação na graduação. Quem está se candidatando para o doutorado, já passou pelo mestrado, então já tem, né, outras experiências na escrita do seu memorial. O que vocês vão trazer ali de informações, né, que são relevantes? A produção científica de vocês. O que é a produção científica? É o que vocês produziram, como, por exemplo, publicação de artigo, alguma publicação que vocês tenham, pode ser também entrevistas, né? Depende a área de cada um de vocês. A atuação educacional, então, se vocês são da área das licenciaturas, né? Se trabalham em escolas, se são professores, ou até mesmo na área da saúde, né? O que vocês desenvolvem de atividades educativas dentro da formação de vocês e do trabalho de vocês, e ou administrativa, né? Vejam que eu estou colocando aqui, essa enumeração é e ou seja, o que vocês tiverem, né, de relevante para falar no texto de vocês e que vocês acreditem que seja importante para a banca que vai ler o material de vocês e que tenha relevância com o projeto de pesquisa de vocês. E eu já vou falar sobre essa questão de projeto de pesquisa. Também é importante, principalmente na universidade pública, e eu vejo assim que as bancas têm cada vez mais, né, pensado nisso, quais são os reflexos dessas atividades, né, que vocês desenvolvem na sociedade não acadêmica. Então, fora da academia, né, essa pesquisa, essa ideia, esse projeto, de que maneira, né, vai refletir fora da academia? De que maneira isso vai ser visto para além dos muros da universidade? Né? Qual é o retorno, a contribuição que vocês vão dar para a universidade com a pesquisa de vocês? Não, com a sociedade com a pesquisa de vocês. Também, né, a inclusão da abordagem do autor sobre as atividades citadas. Essa inclusão de abordagem é aquilo, assim, né, de que quando eu decidi ser professora, isso me deixou muito feliz, né? Então, vocês se posicionando com relação às atividades, não simplesmente enumerar essas atividades. Eu trabalhei em tal lugar
e foi uma bela experiência, porque blá, blá, blá. Ou o contrário, né? Me formei, tenho graduação em determinado curso, fui trabalhar nessa área e não me adaptei, porque blá, 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 né? Então, assim, dizer para esse leitor, para essa banca, dentro, né, dessas atividades, o que foi bom, o que não foi bom, por que vocês decidiram seguir por uma área, por que vocês não decidiram seguir por outra, enfim, né? E explicando isso tudo para o leitor. E aí aqui nós temos essa estruturação da apresentação que é super livre, como eu já disse para vocês anteriormente. Tá? A ideia não é engessar em um modelo de memorial. Cada um aqui tem a sua história, a sua trajetória, e vai contar da forma que achar melhor, né? Mais adequada ao seu objetivo e ao seu programa de pós-graduação. Características de um bom memorial. Vocês estão vendo que todas essas informações, né, que eu estou trazendo, aqui embaixo tem o site, né, de onde eu tirei essas informações, né? Mas, assim, voltando à ideia de que não existe um modelo ideal, tá? Que cada um de vocês vai escrever o seu texto. Aqui são só algumas ideias para aquelas pessoas que não sabem muito bem para onde ir, né? Como começar. Então, eu acho interessante que esse site, Via Carreira, né, que fala de memorial acadêmico, bom, só no site ali a gente já vê, né? Via Carreira, parece uma coisa bem de coaching, assim, né? De vou dizer o que você tem que fazer para se dar bem na vida. Que não é o caso, tá? Mas eu trouxe porque eles trazem algumas ideias, né? Para quem tá pensando nisso agora. Então, a primeira característica, eles colocam atividades organizadas de forma cronológica. E eu coloquei um asterisco ali, porque assim, mais adiante, né, vou mostrar um outro site para vocês, que diz que não necessariamente vocês precisam seguir uma ordem cronológica. Vocês não precisam contar lá do dia que vocês nasceram até o dia que vocês chegaram. Vocês podem partir de um ponto que vocês acreditem ser importante, né? Sempre pensando no programa de pós-graduação e na pesquisa de vocês, partir daquele ponto, e vocês podem voltar para o passado, ir para frente, daquele momento que vocês acharem que foi um momento chave na trajetória de vocês. Podem ir para trás, podem ir para frente, só cuidem para não se perder, né, nesse vai e vem. Porque aí sim, uma característica que é importante seguir é que os dados sejam apresentados com clareza e objetividade. Gente, contar a trajetória de vida não é escrever um livro, né? Falando desde o dia que nasceu até o dia de hoje e contando tudo o que aconteceu na vida. Então, vocês precisam fazer um recorte dos fatos que forem importantes para o objetivo de vocês, tá? Também se pede que vocês apresentem uma síntese, né, um pequeno resumo de cada atividade mencionada e de como ela contribuiu na formação profissional. Se tem algumas atividades que se repetem, se tem algumas que vocês acharem assim que não foi muito relevante, talvez nem precise mencionar. Até porque, pessoal, o que acontece? Vocês vão entregar esse memorial no dia da inscrição, a banca vai ler esse memorial e depois vocês vão ter uma entrevista. E aí, nessa entrevista, tudo que ficar de dúvidas com relação à trajetória de vocês, a banca vai perguntar. E aí vocês podem trazer outras informações, né, que vocês acharem importante. E aí eles também dizem aqui um texto escrito de forma objetiva, com frases em ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Tá, assim, é no sentido de não fiquem divagando, não
cuidem com as informações que vocês vão trazer, objetivando a clareza nesse texto, né? Assim que o leitor leia e entenda de onde vocês vêm e para onde vocês querem ir, tá? Então, é legal, né? Acho que uma coisa sempre importante, assim, bacana, é que vocês possam dar esse texto para alguém ler. Um amigo de vocês, um parente, alguma pessoa próxima, né? Para ver se essa pessoa compreende, porque às vezes a gente está falando e está achando que as pessoas estão entendendo e as pessoas não estão, né? Então é sempre bacana que alguém possa ler, né? E fazer uma devolução para vocês, assim, né? De conversar, de repente isso aqui pode tirar, isso aqui está repetido, que às vezes quando a gente está escrevendo a gente não se dá conta disso. Então, é uma ideia que vocês possam escrever e pedir para alguém fazer a leitura. Outra coisa que eu acho interessante, assim, que vocês podem fazer, se vocês não querem, né, entregar esse texto para alguém, ou se vocês não têm uma pessoa tão próxima que possa ler, leiam o texto de vocês em voz alta. Olha, eu, como professora de literatura, assim, sempre recomendo a que se leia em voz alta, seja texto literário, seja texto produzido pelos alunos, porque isso também ajuda a gente organizar o nosso pensamento, porque às vezes a gente escreve uma coisa, mas quando a gente oraliza, né, a gente percebe aquelas informações de uma outra forma. Então, leiam em voz alta, leiam na frente do espelho, enfim, né? Façam essa leitura para vocês ouvirem o texto de uma outra forma. Vocês vão ver que isso pode ajudar também bastante na escrita do texto. Também esses sites, né? E esse aqui especificamente é da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo. Ele apresenta uma proposta de estruturação do memorial. Tá? Então, por exemplo, eles, né, nessa proposta, eles colocam capa e folha de rosto, né, com nome, título, local e ano. Eu vou dizer para vocês, lá no edital da Letras, e pensando no ano passado, né, que foi então o primeiro edital que saiu para ações afirmativas, nós não tínhamos orientações de estruturação do memorial. E ninguém entregou com capa e folha de rosto. E isso não foi um problema, tá? Ninguém foi descontado pontos. Na verdade, é por isso que eu volto a dizer, leiam atentamente o edital do PPG que vocês estão fazendo a inscrição. Por quê? Se eles apresentam, se o edital que vocês vão pleitear uma vaga apresenta uma proposta de estruturação, vocês precisam seguir. Se exige uma capa e folha de rosto, sigam, porque talvez vocês podem ser descontados se vocês não fizerem isso. No caso da Letras, como não havia essa proposta de estruturação, se colocou a capa, folha de rosto, se não colocou, isso não tinha nenhum problema e não houve desconto de pontos por isso. Também eles sugerem, né, que se coloque um sumário, é possível, né, mas aí vejam o edital de vocês. Se não tem capa e folha de rosto, também acho que não é necessário, né, um sumário. E o corpo do memorial. Então, quais são as informações? A formação acadêmica, obviamente, isso precisa aparecer. As atividades profissionais, os títulos, né? Se vocês são especialistas ou não, em qual área vocês se especializaram, outros cursos de formação que vocês fizeram. E aí eles trazem aqui homenagens. Assim, se vocês, né, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, existe, né, algum tipo de homenagem, se vocês receberam, mas, não sei, é uma coisa meio, né, não sei se todo mundo,
é homenageado, assim, recebe um certificado de homenagem, enfim. Aprovações em concursos, produção científica, literária e ou artística. Claro que aqui é um site de uma universidade, né? Então, eles estão pensando, né, bem assim, no memorial, que eu entendo mais até como um memorial docente. Mas, só para vocês terem uma ideia, assim, do que vocês podem apresentar nesse texto de vocês. Bom, aí, a apresentação do memorial, a gente vai seguir sempre as normas da ABNT. Né? Eu sei que tem gente que tem horror, pavor de ABNT, mas a ABNT é justamente para a gente poder ter uma norma, né, de apresentação de trabalho. Então, basicamente, o papel no formato A4, né? Quando vocês abrem o Word ali e começam a digitar, mais ou menos aquilo ali. Margem esquerda e superior de 3 centímetros e a direita inferior de 2. Sempre são essas mesmas normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Recomenda-se a utilização de fontes de definição clara. Arial, Times New Roman, tamanho 12. Eu não sei agora aqui explicar especificamente para vocês, mas existem estudos que dizem que Arial e Times New Roman são as duas fontes, né? Os dois tipos de letra que não cansam na leitura. Por isso que a gente escreve, por isso que é sempre recomendada a utilização dessas fontes. Não é porque, sei lá, alguém inventou que essas eram as melhores. É porque se a gente lê uma página, 2 páginas é uma coisa, mas se a gente vai ler 100 páginas, 200 páginas, sei lá, escrever naquela letra Comic Sans, que é tão bonitinha assim, é legal, mas desafio vocês a lerem um trabalho de 100 páginas escrito em Comic Sans. Chega uma hora que não dá mais, a gente não consegue. Então, esses estudos demonstram que Arial e Times New Roman são as letras que não cansam na leitura. Por isso que elas sempre são recomendadas. Então, vamos seguir essa recomendação, né? Vamos pensar que a banca ali dos PPGs de vocês vai estar lendo um monte de papel, um monte de material, e a gente não quer que a banca esteja cansada quando pegar justamente o memorial de vocês, né? Então, acho que é importante a gente seguir essa orientação. O espaço, né, de um e-mail, para não ficar o espaço simples, daí também as letras ficam muito juntas, o espaço e-mail também é melhor para fazer a leitura, e vamos pensar que a gente vem de muito tempo fazendo uma leitura em telas de computador, né? Isso também é bem cansativo. Então, quanto melhor a definição, melhor vai ser a leitura, né, do texto. E aí, aquela questão assim, se vocês quiserem trazer citações, né, nos textos de vocês, aquelas regras gerais de sempre. Mais de 3 linhas, fazer o recuo aquele de 4 centímetros, daí sim espaço simples, e aí a fonte é menorzinha, né, é 11. E aí vocês podem perguntar, ai, Lilian, mas a gente faz citação, a gente coloca referências no nosso memorial? Já disse para vocês, é um texto livre. Vocês podem colocar ou vocês podem não colocar, tá? Isso fica a critério de vocês. Mas o que eu posso dizer é possível inserir uma citação? Sim, vocês podem inserir uma citação. Tá? Se vocês acharem que ela é, de fato, relevante para confirmar aquilo que vocês estão dizendo. Notas de rodapé, também, né? Todas essas normas são as normas da ABNT. Então, fonte 10 e fica lá embaixo, né? Vocês podem também fazer notas de rodapé. Isso não é proibido. Se quiserem explicar um pouquinho, alguma coisa que vocês estiverem escrevendo ali.
Vale destacar, então, também isso está lá no memorial formativo, que é o blog que eu vou mostrar para vocês depois que eu sair desse material aqui. Eu vou entrar nesse blog e a gente vai falar um pouquinho, vai ver assim alguns exemplos. O que eles propõem ali, né, que vale destacar? Primeiro, que a formatação do memorial poderá contemplar outros recursos criativos de forma para expor o conteúdo. Então, vocês não necessariamente precisam só escrever. Vocês podem trazer imagens, fotos, algum documento que expressem outras possibilidades de inscrição ou escritas de si. Ah, Lilian, então eu posso colocar uma foto? Pode. A questão de trazer fotos, né? A gente só né, deve ter um cuidado, né? Vamos pensar de repente assim que vocês são professores, né? Ah, eu quero colocar uma foto com a minha turma. Cuidar para não trazer fotos de crianças, né? No sentido assim de preservar. Cuidar quem são as pessoas que estão na foto. Claro que esse é um documento que ele não vai sair do programa de pós-graduação. Tá? Ele vai ficar ali na secretaria. Quem vai ter acesso são os técnicos, né, administrativos que trabalham na secretaria e os professores da banca que vão analisar. Então, não vai ser publicizado esse material que vocês vão escrever, tá? Mas, assim, podem colocar fotos, só cuidem, né, com quem são as pessoas que aparecem na foto. Qual é o lugar? Será que é necessário expor pessoas e aquele lugar? Né? Depois vou mostrar para vocês ali um memorial que a pessoa que escreveu, ela colocou uma foto de si mesma. Bom, aí colocar uma foto de vocês, ok, vocês assinaram, vocês escreveram, vocês estão cientes de que a foto de vocês está num documento apresentado num programa de pós-graduação. Mas cuidem, analisem se é necessário colocar fotos onde apareça outras pessoas, tá? Só para a gente ter esse cuidado. 2. Destacar que o texto do memorial não necessariamente precisa ser linear do ponto de vista cronológico. E aí, né, eu estou refutando aquela informação que estava num outro blog, que era o blog do coaching, aquele, né? Que obedeça uma linha cronológica, né? E eu tinha colocado um asterisco, que justamente aqui no blog do professor Rafael, né, que é da área da educação, né, eles vão dizer que não necessariamente precisa ser linear do ponto de vista cronológico. E mesmo que seja, poderá obedecer a uma outra linearidade, como a emocional, a afetiva. Foi o que eu disse para vocês, né? Vocês podem partir de um ponto específico e voltar um pouquinho atrás daquele ponto, depois ir para frente, né? Vocês vão ajeitando o texto de vocês. E terceiro ponto que vale destacar, que a avaliação dos textos será pautada pela presença e qualidade da articulação entre as vivências e experiências da profissão e as vivências e as experiências da formação, o que necessariamente deverá estar narrado e explicitado de forma clara, tá? Então, ninguém da banca tá ali para julgar, né? Ai, Lilian, não, mas tu entrou na letras, bacharelado para ser tradutora e tu nem é tradutora, tu agora é professora. Ninguém tá ali para dizer isso, né? Mas eu fui dizendo o que aconteceu. Por que eu entrei naquele curso, por que eu mudei, por que eu fui para outra área e o que me trouxe até aqui. E é isso que torna o texto interessante. A maneira como eu estou construindo, né? Então, é a qualidade da articulação entre vivências e experiências da profissão e vivências e experiências da formação. O que vocês levaram de um para o outro, de que forma vocês estão colocando essas questões todas em contato, tá? Então, aqui tenham cuidado com isso.
E aí, aqui, a última parte, né, a última página desse material são as sugestões de páginas sobre a elaboração de memorial, tá? Então, basicamente, de onde eu tirei todas essas informações. Boa noite. Primeiro de tudo, assim, Lilian, tu era a tão esperada. Lilian, assim, ó, uma dúvida. Na construção do meu memorial, que eu já pré-organizei ele, já estava organizando, enfim, me surgiu uma dúvida agora, porque alguns fatos que aconteceram ao longo da minha vivência, né, com alunos e que tem muito a ver com as minhas percepções do que me levaram a escolher o tema que eu, né, enfim, eu fiquei em dúvida, eu posso contar isso brevemente, é interessante ou não? Porque, infelizmente, eu ainda não aprendi a ser bem sucinta, né? Então, 8 páginas para mim, assim, nossa senhora, né? Tem que resumir o resumo do resumo do resumo. Então, eu fico em dúvida se, porque às vezes o menos é mais, né? Então, essa é uma questão. E antes de passar a palavra para a próxima pessoa, eu só queria te perguntar, Rita, quantas páginas teve o teu memorial? Ah, eu não lembro mais. São Eu não 8. lembro. Mas ele tinha um número de caracteres definido pelo PPG. Ok, tá. Então, eu segui aquele número de caracteres. Não lembro em número de páginas, né? Tá. Mas era isso. Tinha uma orientação de tamanho. Tá. Tá. Acho que a gente passa, então, para a próxima, daí depois a gente fala, né, de todo mundo. Tá bom. Cleci, então. Boa noite, professora Lilian. Boa noite, colegas. Na verdade, assim, ó, ao fazer uma citação de uma vivência que foi numa comunidade bastante vulnerável, com crianças, né, com muitas dificuldades de aprendizagem, no qual eu atuei, como descrever? Cita-se a cidade, o local, é importante não citar, até porque tem toda uma questão de identidade de território. Posso descrever mais abrangente, né? Que realmente o estar com essas crianças negras, com essas crianças com maior, um índice bastante significativo de repetências, evasão, reprovação, e que isso fez com que isso, enfim, daí depois o resto eu escrevo. Mas é neste sentido, assim, como eu devo identificar a experiência sem expor a localidade. Perfeito. Josiane? Boa noite. Boa noite. Assim, a minha também é muito próxima da pergunta da Cleci. Também gostaria de saber como colocar, é muito próximo também, porque eu tenho dúvida na hora de colocar no memorial sobre cidade, as coisas que, se eu apenas cito o trabalho que eu fiz, ou se eu coloco outras coisas. É isso que eu gostaria de saber. Eu estou um pouco nervosa, não estou conseguindo falar para vocês, porque eu gostaria de colocar uma experiência minha que eu vivi hoje. Eu perdi uma professora minha que foi muito importante na minha formação. Eu gostaria de homenageá-la. O nome dela é Joana Fontela. Ela foi uma professora, eu me criei em São Borja, na fronteira, e eu gostaria muito de fazer essa homenagem, porque ela é daquelas professoras que resgatam as pessoas, os alunos, e eu acho isso extremamente importante. Ela é alguém que deve ser recebida hoje com muita luz, como muitos professores merecem. Por isso eu quis falar. Que bonito, Josiane. Que boa tua fala. E nossos sentimentos para ti. E Obrigada. eram essas, Lilian, essas 3 questões por enquanto. Tá bom. Então, Josiane, um abraço, né, para ti. Que lindo, né, poder trazer o nome da professora Joana Fontela e
e falar sobre a passagem, e a gente, como professor, sempre fica muito contente, né, do quanto a gente marca alunos e alunas, né. Então, sinta-se abraçada por todas e todos que estão aqui e que te ouviram agora, Josiane. Então, pessoal, o que eu posso dizer, né, para vocês com relação a isso? Na verdade, assim, quando vocês relatarem essas experiências no memorial, não é necessário identificar a cidade nem o lugar. Vocês podem, por exemplo, o caso da Josiane, pelo que eu entendi, ela pode falar que se trata de uma comunidade ou de uma escola de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Pronto. Né? Ah, gostaria de relatar uma experiência então, que aconteceu comigo em uma escola de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Né? Acho que está falando do interior. É isso, né? E aí a gente vai lá para a ideia da Raquel de que o menos é mais, né? Então, assim, não precisa descrever com todos os detalhes, porque o importante vai ser a descrição da experiência e não necessariamente onde ela aconteceu. O onde eu digo a cidade, que obviamente que é importante dizer que aconteceu numa escola. E aí, Cleci, eu te digo a mesma coisa, né? De repente tu fala assim, em uma comunidade da cidade de Porto Alegre, em uma comunidade, em uma escola da região metropolitana de Porto Alegre. Sabe assim, tenta regionalizar esse lugar, mas sem dizer exatamente que lugar é esse. Até porque, eu já vou dizendo isso para vocês desde já, eu não sei como é que a FACED tem lidado com isso, mas quando a gente faz pesquisa com pessoas, é necessário passar pelo comitê de ética da universidade, tá? Então, pensem, né, que a gente não pode sair falando assim de qualquer pessoa, de qualquer lugar, citar nomes, a gente não pode fazer isso. Porque em uma pesquisa que depois vai ser publicizada, claro, eu já estou falando depois, né? Na pesquisa, quando vocês forem publicar os seus artigos e, enfim, a dissertação ou a tese, para citar nomes de lugares, de pessoas nas experiências, vocês vão ter que passar pelo comitê de ética. Então, agora, nesse memorial, vocês podem trazer essas características. Uma comunidade vulnerável da cidade de Porto Alegre. Ponto. Porque o que importa nesse memorial, nesse momento, né, é a experiência e não exatamente onde ela aconteceu. E até porque a banca vai ser sensível o suficiente para entender que vocês não estão, né, querendo dizer que lugar é esse, que não querem expor essa comunidade nesse momento. Vocês podem fazer, inclusive, uma notinha de rodapé explicando isso, né? Minha experiência na comunidade tal, e aí vocês podem fazer uma notinha dizendo não será divulgado o nome da comunidade da escola, né? Enfim, né? Nessa intenção de não expor a comunidade neste momento, ou alguma coisa assim, tá? Mas podem contar, não tragam nomes de alunos, né? O aluno A, o aluno B. Eu sei que isso é horrível, né? Porque a gente despersonaliza. E não é isso que nós, como educadores, queremos, né? Mas nesse momento da pesquisa, vocês não vão estar citando nomes de pessoas. Vocês não, né? Querem preservar, inclusive, o nome da escola e da comunidade, então não tem como citar nomes. A Raquel pergunta se pode contar as experiências com alunos. Pois sim, só que, né, Raquel, limita, delimita, recorta, traz uma experiência, duas talvez, né? Imagino que vocês devam ter muitas experiências para contar, né? Mas nesse momento, e por isso que eu perguntei para a Rita,
quantas páginas que tinha sido o memorial, e foi legal a Rita ter trazido essa informação. No edital dela existia um número máximo de caracteres. Né? Então, de novo, é a terceira vez que eu vou dizer, e eu disse que eu ia falar 1000 vezes. Leiam o edital de vocês e vejam o que ele está dizendo. Se existe uma limitação de páginas, se existe uma limitação de caracteres. Se não existe, não quer dizer que o céu é o limite, tá, pessoal? Não queiram escrever, já falei, um livro, né? Vamos ficar ali entre 5, talvez no máximo 8, né? Não sei. Acho que também, assim, 8 é bastante. Mas tentem ficar, né? Talvez, entre 5 e 8, acho que é um número adequado de páginas. Então, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês o blog esse, então, né? Memoriais e Histórias de Vida, desenvolvido aqui pelo professor Rafael. Esse aqui é mais ou menos, né, o que a gente já tinha falado antes, né, o que é e o que não é. Então, tá aqui, é memorialformativo.blogspot.com e sugiro que vocês façam uma leitura, né, de alguns, não na intenção de copiar, mas de se inspirar, né, que vocês possam ter inspirações ao ler outros memoriais. Então, aqui, né, vão comentar sobre o que é, né, e o que não é. Aqui, no caso, é mais direcionado aos docentes, né, para que os docentes façam reflexões sobre as suas práticas e sobre seus processos. Mas o que eu gosto dessa parte aqui é desse último parágrafo, que diz o seguinte, né, que o memorial trata-se de uma perspectiva que pressupõe um sujeito protagonista do seu percurso de formação e dos diálogos que estabelece sobre a sua atuação profissional. Tal como afirma Benjamin, entende-se que a vida não pode ser separada do modo pelo qual podemos nos dar conta de nós mesmos. E essa, para mim, é o fundamental. Narrar nossas histórias é, portanto, um modo de dar a nós mesmos uma identidade e, assim, reinventar-se permanentemente. Né? Então, vocês vão narrar essas histórias de vocês. Eu acho que eu fico muito emocionada com isso, porque eu sou professora de literatura, né? Então, para mim, narrar histórias, contar histórias, porque, de certa forma, tá, vocês estão escrevendo esse memorial, vocês estão atuando como escritores, né? Vocês vão desenvolver o texto ali, vocês estão se vendendo, né, para aquela banca, mas vocês também estão fazendo uma reconstrução memorial da vida de vocês, e isso tem a ver com o processo criativo de escrita, né? Então, é bacana pensar nisso também. Quero mostrar isso aqui. Daí vocês entram em uma das abas, que é aqui, ó, memoriais e histórias de vida. E aí vocês têm, ó, orientações para a produção dos memoriais formativos, por que escrever um memorial em percurso formativo, tá, o que é e o que não é, nós já falamos sobre isso. E aí aqui, tá, nesse link vocês têm com vocês os autores ou os atores, né? Sua voz e sua palavra, sua história e sua vida. E aí, quando vocês entrarem aqui, vocês vão ver uma lista de pessoas, tá? Tem aqui os nomes das pessoas que escreveram. Aqui a gente pode ler e ver os nomes, tá publicado, né? Tá num blog, já está público. Então vejam que são pessoas que escreveram memoriais formativos do ProEja, desse projeto Conexões de Saberes, e vejam só o que eu tenho aqui para vocês, memoriais do Programa de Pós-Graduação em Educação. Agora vocês podem dar uma olhadinha em alguns memoriais, tá? Que foram escritos, então,
né, por pessoas que frequentaram o PPG Edu, seja professores, como a professora Maria Aparecida Bergamaschi, seja o Rafael Arenhout, né, que é o criador do blog e que fez o doutorado em educação, então, em 2012, ali na FACED. Então, ó, relatos de vida da dissertação de Rafael Arenhout, que aí ele vai trazer os relatos que estão na dissertação, outros memoriais. Então, aqui vocês têm, né, um bom corpus. De novo, não é para copiar, mas para se inspirar, porque cada história é uma história única, é a história de vocês. Então, só para vocês terem uma ideia do passo a passo que vocês podem seguir. E aí eu trouxe aqui, deixei em aberto, que eu agora vou compartilhar para vocês darem uma olhadinha, em 2 memoriais. Um é o do Rafael. Vou ver se é esse aqui. Acho que é. Isso. Então, aqui nós vamos ter o memorial descritivo do próprio Rafael, né? O criador do blog, que é professor do EJA no Colégio de Aplicação. Então, vejam, ó, foi o memorial descritivo que ele apresentou para o processo de seleção, tá? Do doutorado ali na FACED em novembro de 2006. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Ele começa, olha ali, ó, com uma citação, uma epígrafe, né? Ele traz uma epígrafe, então vocês podem começar o memorial de vocês com uma frase, um poema, um trecho de um texto que seja importante e que tenha referência, obviamente, né? Relação com a trajetória de vocês, tá? Então, pode fazer isso. Ai, tem que ter título? Não necessariamente, mas vocês podem dar um título, tá? Então, vejam como ele começa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, não sei se fica melhor. Vejam como ele começa, tá? Contar, compor e cantar a nossa história e trajetória. Dar forma, cor e texto às lembranças das experiências profissionais e acadêmicas é um exercício tanto exaustivo, pela estrutura estética e reflexiva que o memorial exige, quanto indispensável na medida em que produz reflexão e significado ao vivido. Sinto, sobretudo, a necessidade de revisitar o passado e minha trajetória, a fim de redimensionar o mundo e, consequentemente, reinventar-me nele. Relembrar minha história de vida, embora não possa revivê-la na íntegra, é poder reconstruir, a partir das concepções de hoje, as experiências de outrora. É a partir desta relação entre passado e presente, com vistas ao futuro, que apresento este memorial descritivo para o ingresso no curso de doutorado junto ao programa. Tarará, tarará. E aí vai. Vejam que ele usa notas de rodapé, tá? Aqui no blog elas ficam, né, representadas de uma forma diferente, como hiperlinks, mas vocês vão entregar um papel impresso, então vai ser a nota de rodapé. Então, ele tem uma linguagem bastante poética, tá? Não quer dizer que vocês precisem, novamente, seguir este texto como um modelo, tá? Então, ele vai falando, tá ali, ó, utilizando a primeira pessoa, já falamos sobre isso, né? Aí ele vai trazer, enquanto filho de professor e aluno de escola pública, aprendi a apreciar e valorizar o estudo, né? E olha ali, ele traz citações. A gente falou sobre isso antes, né? Ai, professora, Miriam, mas tem que colocar citações? Não tem que, mas vocês podem, né? E ele faz isso, ele traz o Paulo Freire, tá? Ó, ele diz aqui, ó, várias escolas rurais do interior de Lajeado. O pessoal aí que estava perguntando, né, se a gente traz, né, fala da comunidade, fala da cidade, fala. Bom, tá aqui super amplo, né? Escolas rurais do interior de Lajeado, né? São várias. E aí ele vai falando que ele ingressou no curso de pedagogia dessa universidade. Ó, ele é de Lajeado, a gente sabe disso, né? Vocês podem falar da comunidade de vocês, mas tá super amplo, né? Lajeado. Se não quiserem citar a cidade,
uma cidade do interior do Rio Grande do Sul também. E aí ele fala que ele foi bolsista, olha ali, ó. Aí a formação acadêmica, né, a trajetória, foi bolsista de iniciação científica, que isso foi importante para ele. Ele fala de educação libertadora e traz uma outra nota de rodapé. Ah, então vai fazendo isso. E vai seguindo contando a história dos programas que ele participou. Depois vocês podem ler, né, com mais calma e mais tranquilidade o texto dele. Então, trabalhou com o setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a Secretaria Municipal de Educação. Então, vai contando. Ele não traz o nome de ninguém aqui, mas ele vai trazendo todo esse percurso. Mais uma nota de rodapé. Ó. Vejam, tem várias, né? E aí ele vai trazendo. Ele traz muito o Freire, mas traz outros também, Maturana, outras citações, tá? Então, ele faz isso. Vejam que é bem extenso, né? Então, ali, ó, de novo, uma referência. Então, é possível fazer isso, não é obrigatório, mas é possível. Depois entrou no curso de mestrado, vai falando sobre como foi a trajetória do mestrado. Concluído o mestrado, aí o que ele fez. Aqui cita o nome de uma professora da FACED, não tem nenhum problema, né? Era coordenadora de um programa, daí esses nomes podem citar, porque isso tudo está publicizado, né? Então não tem nenhum problema. Então fala que foi trabalhar com a professora Maria Aparecida Bergamaschi, né? Quantos bolsistas tinham, todas essas descrições que são importantes. Eu vou passar, sim, né? Desculpem, assim, está meio confuso, mas depois vocês vão ler com mais calma. E ele coloca no final as referências, ó. Tá? Então, claro, se ele usou referências no texto dele, no fim, ele traz as referências bibliográficas. Então, se vocês optarem por usar citações no texto de vocês, no fim tem que ter as referências, né? De onde vocês tiraram tudo isso. E aí, depois aparecem as notas, né? Que ficaram aqui lá embaixo. Que aqui é formato blog, né? É uma outra forma. E eu também separei aqui para vocês um texto de uma menina que foi minha aluna, a Maíra Teixeira Cordeiro. Ela foi nossa aluna lá no curso de letras, ela é formada em letras espanhol. Eu entrei como professora em 2012 e ela foi minha aluna em uma disciplina. Ela tem baixa visão, né? E aí ela tá falando, ela participou desse curso de compartilhamento de saberes, né? Esse projeto. E aí, né, foi uma solicitação, então, que cada um escrevesse o seu memorial. Então, vejam como que ela fez. Ela colocou um título e uma foto dela. Então, lembrando que sim, que é possível, então, também inserir fotos, mas aí é uma foto dela, né? Cuidado com as fotos que vocês vão inserir. E aí ela começa, ó, né, bem diferente lá do Rafael, que começou com uma reflexão, algo poética. Ela já começa: sou filha única, nasci de pais deficientes visuais, mãe com baixa visão, pai cego total. Eu também tenho baixa visão, enxergo aproximadamente 20% da visão de alguém, sem nenhum problema nos olhos, quando estou usando óculos. E aí ela vai dizendo: cresci na Coab de Gravataí. E aí, bom, vai seguindo e vai contando a sua história, tá? Então, só para vocês perceberem que tem várias formas, né, de escrever esse tipo de texto, né, que tudo vai depender do objetivo de vocês. O Rafael estava participando de uma seleção e aí ele tinha
referências, ele, né, contou bastante sobre toda a trajetória. Ela, que no caso, está falando muito sobre ela, né, sobre as suas experiências, como alguém que tem baixa visão, então, né, quais são todos os problemas pelos quais ela passa, mas o que levou ela, né, a fazer letras, que ela então se apaixonou por literatura quando ela fez o cursinho, e aí entra no vestibular em 2008, né? E aí então ela está contando toda essa trajetória. Então vejam que tem várias formas, né, de se apresentar e de escrever essas narrativas de vida, porque o memorial, né, nada mais é que uma narrativa de vida, a narrativa de vida de vocês, e que precisa estar, de alguma forma, relacionada à pesquisa de vocês. Então, sempre pensem nisso. É um passado e um presente, prevendo, então, esse futuro que é o que me trouxe até aqui, né? Tentem responder essa pergunta. O que me trouxe até aqui a fazer esse processo seletivo para este curso nesta universidade? É isso. E aí vocês vão construindo a sua trajetória e contando essa história para a banca. Eu acho que era isso, né, pessoal? Não sei se alguém queria fazer mais algum comentário, alguma pergunta. Não sei se eu ajudei ou só... Porque é muito difícil, assim, quando a gente chega e diz, esse é um texto livre, né? Porque dizer que é um texto livre... às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Porque, então eu posso fazer de qualquer forma, né? Então, é sempre um desafio. E, como já disse também, é uma forma de vocês repensarem e construírem a identidade de vocês como possíveis pós-graduandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acho que esse é um dos objetivos, né, do afirmação na pós mesmo, além de poder dar um suporte em questões que são importantes no processo seletivo, é exatamente esse estímulo, porque às vezes a gente acha que não está pronto, que não é hora, que a escrita não vale, que a experiência não vale. E particularmente, assim, muito bom de ver a Maíra, né? A Maíra foi ex-conexista, de ler a Maíra, de saber da Maíra nesse momento. Eu posso compartilhar, a Daiane também, colega que está aqui, a experiência de fazer os memoriais para os processos seletivos, né? Do PPG-DU particularmente, que ele tinha naquele momento essa orientação em número de caracteres, que eu não lembro exatamente de quanto que era, mas, na verdade, a dificuldade da escrita, que é a gente sempre achar ou que está escrevendo demais ou que está escrevendo de menos, né? Será que eu disse as coisas que são importantes nesse processo? Acho que essa é uma questão que deve ficar na nossa cabeça, né? E essa experiência de ler para alguém, eu tive essa experiência, porque ali no departamento, no DEDS, nos nossos processos formativos, a gente compartilha muito, né? Essa experiência. Então, um lê o do outro, um dá um palpite, porque nós conhecemos também uma boa parte das nossas trajetórias profissionais, das nossas trajetórias de vida, e aí alguém lembrou assim, não, mas aqui tu podia ter falado na coordenação do programa Educação Antirracista, que fez que tem um impacto tão grande na vida de educadores. Então, acho que esse processo de compartilhamento, ele é bem importante. Então, acho que foi um pouco isso, uma escrita diferente ali da escrita do Rafael, que realmente é uma escrita mais poética, né? Tem pessoas que têm esse jeito, tem pessoas que são mais secas, assim, mais formais. Eu sou desse grupo da formalidade, é um exercício de sair um pouco dela, que é tão bom, né? Que dá uma leveza, às vezes, para a escrita, e para a gente também se permitir escrever de uma outra forma, né? Porque a gente, às vezes, sente, mas no transpor para a escrita, a gente volta para um formato que ele é duro, né? Então, eu queria compartilhar um pouquinho isso. A minha experiência foi no pós da Museologia e Patrimônio, ali da Fabico.
E o memorial também tinha caracteres, né? Então ele também teve que ter um tamanho conforme o pós solicitou. E a grande ajuda foi porque, para mim, a escrita é muito difícil, né? Ainda mais contar a minha trajetória, que a gente nunca para pensar sobre isso, né? Pô, escrever sobre a minha trajetória. E o que me ajudou muito foi essa troca com os colegas mesmo, né? Escrever e ir passando para os colegas e acrescentando, né? Mudando, trocando ideias, assim, e foi bem bom, porque a gente botando no papel, a gente consegue ver mais nitidamente que realmente, o que estou fazendo nesse mundo, né? E para onde quero chegar. E essa troca é muito importante, né? Então, acho que seria bem interessante mesmo ter esse grupo para a gente poder ler uns dos outros e poder trocar, né? Fazer a troca. Que ainda é uma dúvida minha. Ainda que eu faça citações, tá? A citação em um memorial, ela não rouba, entre aspas, o espaço da tua apresentação. Isso é uma opinião tua, assim, que eu tô te pedindo. Ela não faz esse... Porque lá pelas tantas, assim, é como tu tinhas dito, não sei se está correta essa relação que eu vou fazer. Se tu depois vai ser chamado, por exemplo, para uma entrevista, e tu vai ter que fazer o teu pré-projeto, enfim, ali tu vai discorrer sobre os autores que tu vai usar. Porque eu usei 3 citações, entendeu? No meu memorial. Então, agora eu já vou reler ele para isso. Tu acha mais pertinente enxugar isso? Ai, desculpa. Então, Raquel, eu assim, ó, como leitora, né, de memorial, eu quero saber da vida da pessoa, tá? E eu também acho que se existe uma delimitação de espaço, que embora isso não esteja, às vezes, né, apontado no edital, mas a gente sabe que não tem como ler um texto de 20 páginas, eu acho que a pessoa, eu acho, aí é minha opinião, tá? Que a pessoa ela tem que focar na sua trajetória. E talvez, assim, fazer alguma citação, se achar necessário, mas que não seja muito longa e que não ocupe muito espaço, né? Ali no texto do Rafael, ele tem algumas citações que são aquelas citações no corpo do texto, né? Que não chegam a ser aquelas recuadas com mais de 3 linhas. Então, pequenas citações ou fazer um comentário assim como já citava Paulo Freire, não sei, vou trazer aqui o que ele trouxe, né, e que talvez, não sei se a maior parte das pessoas que estão aqui são da área da educação, mas então penso da mesma forma que Freire, né, e assim, esse tipo de citação que te coloca, né, que tá junto com o teu texto, porque se tu for fazer aquele tipo de citação de acordo com fulano, 2 pontos, e uma citação recuada, isso já está mais para pré-projeto que para memorial, embora seja aceito no memorial também, né? E se no memorial tu já está falando sobre a tua pesquisa, né? Se tu já vai citar alguma coisa da tua pesquisa, então também fazer alguma citação que esteja relacionado a isso. Mas eu diria assim, o mais curto possível, porque o importante ali não é ler o que o fulano de tal disse, e sim a tua trajetória e o teu processo. É isso que vai ser avaliado ali naquele momento. Então, fazer uma citação é só mais para aproximar do ambiente acadêmico, né? Mas o que é avaliado é a trajetória de vocês. Então, tu está dizendo, eu fiz 3 citações, elas são extensas? Como é que elas são? Dá uma avaliada ali, né, de como é que elas estão no teu texto. Pensa se elas, de fato, são realmente necessárias. Né? Isso é uma questão que tu precisa reler. Mas minha opinião pessoal é o menos de citação possível. Citem vocês. O importante ali é a história de vocês.
Tá certo, muito obrigada.